Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto super importante, o direito digital. É que no nosso mundo, que está cada vez mais online, existem os riscos jurídicos que, sério, muita gente nem imagina que existem. Então, bora mergulhar nesses perigos e entender por que se proteger é tão fundamental. Sabe, já pararam para pensar que parte da nossa vida hoje acontece online? É trabalho, é conversa com os amigos, é tudo. Parece uma pergunta boba, né? Mas a resposta para ela, nossa, revela uma complexidade gigante. Pensa bem, redes sociais, compras pela internet, até os contratos que a gente assina digitalmente, criptomoedas, tudo isso vai deixando o que a gente chama de pegada digital. E o ponto é, cada uma dessas áreas precisa de um cuidado jurídico que, na boa, a maioria das pessoas só vai lembrar que existe quando o problema já bateu na porta. E é exatamente aí que a gente entra num território meio perigoso, o dos perigos ocultos. São aqueles riscos legais que a gente não vê no dia a dia, mas que estão ali, presentes em quase tudo o que a gente faz online. O ponto central que a gente precisa entender é este: cada ação online tem um peso jurídico. Sério, aquele post, aquela compra, aquele famoso li e aceita os termos, tudo isso tem consequência legal. Às vezes um sorteio no Instagram que parece inofensivo, um comentário mais ácido, o uso de uma foto sem autorização, coisas que parecem pequenas podem virar um problemão na vida real. E aqui está o grande erro que muita gente comete: a mentalidade de só agir na reação. Sabe, esperar a crise estourar para só então ir atrás de um advogado. Esse é quase sempre o caminho mais caro, mais estressante e que podia ter sido evitado. Então, peraí. Se o perigo existe mesmo e só reagir não adianta, qual é a saída? Bom, a solução está num tipo de profissional bem específico, um verdadeiro protetor nesse mundo online tão complexo. A gente está falando do especialista em direito digital. E olha, não é um advogado qualquer não. É um profissional que foi treinado especificamente para navegar nas leis e regras do ambiente online, protegendo tanto pessoas quanto empresas dessas ameaças digitais. E a área de atuação desse especialista é enorme, bem mais do que se imagina. Vai desde crimes virtuais e cyberbullying, passa pela complexidade da LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, até a validade de contratos eletrônicos, fraudes na internet e a proteção de propriedade intelectual, tipo conteúdo digital, sabe? Para isso não ficar só na teoria, vamos ver uns cenários bem práticos, para a gente entender como a coisa funciona no mundo real. Vamos dar uma olhada nessas situações aqui. Imagina, o influenciador é processado porque usou uma música sem ter a licença. O que o especialista faz? Ele atua na defesa e, o mais importante, ajuda a revisar todo o conteúdo para que isso não aconteça de novo. Ou então, uma empresa é multada por vazamento de dados. A assessoria jurídica entra em cena para deixar tudo de acordo com a LGPD. E em casos de propaganda enganosa ou um site que foi hackeado, a ação é sempre estratégica. Resolve o problema agora e previne um dano muito maior lá na frente, principalmente para a reputação da marca. Aí sempre surge aquela dúvida, né? Ué, mas qual a diferença para um advogado comum? Bom, é simples. Enquanto um advogado geral tem uma atuação mais ampla, o especialista em direito digital foca exclusivamente nas leis e nas demandas do mundo online. E esse mundo muda numa velocidade, assim, impressionante. É uma especialização que faz toda a diferença. Beleza, já deu para entender a importância. Mas como é que se encontra um profissional de confiança numa área que é tão nova e tão cheia de detalhes? Olha, tem 4 passos que são essenciais. Primeiro, pesquisar referências, ver as credenciais da pessoa. Segundo, e muito importante, verificar se ela tem experiência prática, não só conhecimento de livro. Terceiro, isso aqui é fundamental, fuja de amadores, porque essa área é complexa pra caramba. E por último, priorize quem se comunica de forma clara, sabe? Para todo mundo entender direitinho o que está acontecendo. E isso tudo nos leva para a mentalidade certa. A gente não está falando de um gasto, de uma despesa. A gente está falando de um investimento. Um investimento na segurança e na sustentabilidade de qualquer presença online, seja de uma pessoa ou de uma empresa. Essa frase aqui resume tudo de forma perfeita. O custo de prevenir é infinitamente menor que o custo de um processo judicial. Agir antes é sempre, mas sempre mesmo, mais inteligente e mais barato do que tentar apagar o incêndio depois que ele começou. E para as empresas, essa proteção proativa significa uma estratégia completa. É revisar os termos de uso, as políticas de privacidade, adaptar as plataformas para LGPD, é se blindar contra processos e crises de reputação, é planejar as campanhas digitais já com a segurança jurídica desde o comecinho. No fim das contas, a mensagem principal é essa: não adianta nada crescer super rápido no digital
se a base jurídica for fraca. O crescimento de verdade, aquele que dura, precisa de sustentabilidade jurídica. Não tem atalho. Então fica aqui a reflexão final. No mundo que está o tempo todo online, onde tudo é visto, tudo é documentado, tudo é compartilhado, será que a proteção jurídica é mesmo uma despesa? Ou será que ela é um ativo? Hoje, com certeza, é um dos ativos mais valiosos que uma pessoa ou uma empresa pode ter.